Oi pessoal, boa noite para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos lá, tudo tranquilo, graças a Deus, com saúde. Espero que todos vocês estejam muito bem e que a gente possa ter esse momento de relaxamento, de papo, de conversa bacana. Eu e Thiago estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Marco Vinícius, Vânia tá chegando também. Deixa eu chamar o Thiago aqui para a gente já compartilhar as nossas aqui, o nosso papo. Muito bem, vamos lá. Vamos Já então. tô chegando. Ah, muito bem, Oh! tudo bom com Deixa eu baixar um você? pouquinho aqui meu suporte. Pronto. Vê se tá tranquilo? Todo mundo me vê aqui? Dá sim. Eu também tô com Legal. suporte improvisado aqui. Seu, dá uma Ah, balança nele. Aí, ó, foi só falar. tá certo. Vamos Ai, ai. lá. Gente, eu tô vendo aqui o. Acho que é é Bruna ou Bruno, você sabe? Deixa eu No, ver quem tá Bru aqui. Calisto, Marco Vinícius, Salim chegando Ah, o Bruno também. Calixto é meu É, aluno do técnico, ah, do tecnólogo em tecnologia e turismo. que Ele está bacana. fazendo a disciplina de organização de eventos. Eles estão É, todos interessadíssimos hoje É, no que eu ia nosso papo, provocar viu, todo mundo a Thiago? fazer o seguinte: vamos todo mundo clicar nesse botãozinho da direita aqui, que tem um aviãozinho. Vamos convidar um amigo ou amiga que você acha que tem que estar com a gente aqui nesse momento das 6 às 7, né? É isso mesmo. Muito Vou fazer bem. o exercício aqui, tá? Fala, Bruno. Bem-vindo. Vânia. O Sali personal tá aí. Thiago, esse deve ser seu amigo aí do personal, ó. Só o Thiago Eu tá não sei, não. todo produzido. Eu tô cada dia mais sedentária, Thiago, olha. Não, vamos Tá lá. difícil a vida, viu? Ai, meu Deus, vamos lá. Marcela também, a Vamos. Marcela, eu acredito que ela ainda está numa operadora de turismo. A Marcela fez o Tecnologia em Gestão de Turismo, está concluindo agora o bacharelado em turismo. E vamos fazer todo mundo aqui uma energia positiva. A Marcela quer fazer o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então ela Ah, quer isso é seguir muito carreira bom, hein? acadêmica. Ah, com certeza. E eu Ah, não sei se eu já tive a oportunidade, Lu, enquanto o pessoal tem, a gente tem 1, 2 minutinhos para o pessoal mandar isso, eu não sei se eu já sim. mostrei isso aqui para vocês, né? Esse daqui, gente, é o seguinte, como é que, o que, que eu tento fazer cada vez mais? Conforme eu vou ficando mais velhinho, né, Lu, e a gente Sim. esquece cada vez mais das coisas, eu aprendi uma técnica que a gente chama de GTD, Getting Things Done, com o David Allen. Às vezes eu posto algum conteúdo no meu Instagram lá falando disso, que é o seguinte: toda e qualquer coisa que passa pela minha cabeça, o que, que eu faço? Eu imediatamente jogo para um papel, tá? Eu jogo para um papel que fica nessa caixinha aqui, ó, tá? Vou dar um exemplo, ó, essa é uma caixinha que a gente vai chamar de caixa de entrada, né? Então, o que, que isso me permite? Toda vez que eu tenho uma ideia, toda vez que vem alguma coisa, a Marcela me manda um e-mail, alguma coisa assim, eu coloco na caixa de entrada. E aí, periodicamente, eu vou processando essa caixa de entrada, perfeito? Então, eu vou vendo, ó, eu tenho o que está na caixa de entrada, você tem algumas possibilidades. Ou é uma ação, se eu fizer, e se essa ação tiver menos de 2 minutos, já faço na hora, ou eu agendo quando que eu vou fazer essa ação. Se é alguma coisa que demanda mais de uma ação, é um projeto, mas aí eu preciso pensar qual é a próxima ação física a ser realizada para concluir esse projeto, ou é, por exemplo, um material de referência, alguma coisa que eu quero guardar, ou ainda assim, depois que eu anotei, eu percebi que aquilo não tinha mais tanto sentido, joguei fora. Né? O que, que isso vai permitir para a gente, tá, Lu? Quanto mais a nossa cabeça ela estiver livre, tá? Ela estiver livre daquilo, puxa, eu preciso comprar comida para o cachorro 4 da tarde da sexta-feira, ou N coisas que todos nós aqui vão passando, o que, que acontece? Você vai liberando outras camadas do seu próprio cérebro, expande criatividade, inovação e outras coisas. Muitas vezes a gente está bloqueando isso por quê? Porque está buzinando alguma coisa lá no seu cérebro, dizendo, ó, você precisa comprar comida para o cachorro, você precisa comprar o leite, você precisa, enfim, mandar uma mensagem para o seu aluno. Onde que você guardou? Guardou na sua cabeça, beleza. Bloqueou espaço para criatividade, inovação, outras coisas, né? Engraçado que funciona, tá, gente? Eu já fiz, Thiago faz, e Isso. é assim, é como se você tivesse assim mais cabeça para resolver as coisas. Parece que você fica com mais disposição,
com mais... parece que a sua cabeça até... sua memória melhorou. Não é que melhorou, é que você tem mais espaço para guardar. Você deixou mais espaço no cérebro, pois é. Né? Com certeza. Mesmo. Titi, tá, mas vamos lá. Vamos conversar hoje Vambora. sobre as novas perspectivas dos eventos nessa atual circunstância, né, que estamos vivendo. Passamos aí dos 300 mil afetados, né, de forma mortal pelo vírus, infelizmente. Mas nós aqui hoje vamos falar sobre os eventos. Que lembrando já é uma condição diferente daquela que a gente encarou em junho, julho do ano passado. Sim, né? Então, sim. Você vê, pandemia, continuamos, né, nessa mesma perspectiva, mas a maneira da gente encarar o evento lá em junho, acho que por isso que também a gente quer bastante a participação de todo mundo que está aqui acompanhando, já é diferente do que a gente via hoje. Então vamos falar um pouquinho disso, né, Lu? É isso aí. Lá no ano passado, quando a gente falou sobre o que estava acontecendo com os eventos, nós dissemos que havia necessidade de fato, parar as atividades de evento por conta da necessidade de não aglomeração. E que naquele momento, Thiago, a gente também não sabia muito bem como que a gente faria um evento sem ser de forma presencial. Não é que a gente tinha esquecido das videoconferências que já existiam, das reuniões por chat ou por outras ferramentas que a gente faz até hoje e que nós, como professores, usamos, inclusive, para dar aula. Teams, Google Meets, qual outro? Thiago, me ajuda aí. Aqui a gente está usando, a gente ainda está na RNP e é bem desafiador, vou te confessar, para os nossos alunos, porque às vezes trava, aí tem que entrar numa plataforma que é o Moodle, aí entra, cai. Então, ainda é um desafio, né? Confesso muito que grande. Não só para alunos e professores. Claro. Né? Então, mas não deixa. Naquele momento, Thiago, a gente tinha um problema muito sério. Porque ainda que a gente dispusesse dessas tecnologias, nós não tínhamos o hábito de usá-las, né? Sim. E isso, para a maior parte dos organizadores de eventos, era uma coisa assim muito nova. Onde nós usávamos essas tecnologias de forma assim um pouco mais avançada ou um pouco mais frequentemente, vamos dizer. A gente usava nos eventos corporativos, tá? Isso era impensável para eventos sociais, era impensável para eventos de reuniões ou comemorações que pudessem existir e que já estavam, inclusive, agendados. Eu lembro, inclusive, que em maio do ano passado, eu fiz uma live com uma ex-aluna cerimonialista, porque ela estava preocupadíssima que as noivas estavam cancelando os casamentos. E óbvio, né, gente? A gente precisava, naquele momento, adiar as coisas. Então, a minha recomendação era adia, não precisa cancelar. Todo mundo está vivendo a pandemia, vamos aguardar, né, Ti? E ver o que a gente pode fazer ou não pode. A gente não sabia que existia, por exemplo, reinfecção, né? Que foi uma novidade, vamos dizer assim, não muito agradável, mas agora a gente já sabe que mesmo quem já pegou o Covid pode vir a se reinfectar, que era uma coisa que a gente não sabia, né? Então, existia, assim, um monte de informação que a gente tem hoje e que a gente não tinha lá atrás. Então, há necessidade da gente desligar aí a chavinha dos eventos e esperar essa tormenta passar ou entender melhor onde que a gente ia com os eventos. Bom. Tem uma coisa, Lu, que foi bem interessante, tá? Aí eu falo, alguém que está em São Paulo, né, observando bem o que é essa realidade numa metrópole que circulava aí mais de 10 milhões de habitantes. Se a gente pensar São Paulo e a região metropolitana, né? Vai ABC, Osasco, Guarulhos, enfim, todo o pessoal que circunda aqui a cidade, né? Sim. Eu percebia que naquele momento, quando a gente até começou o projeto, a possibilidade de conversarmos Barretos, Cubatão e até outros campos,
assim, havia uma sensação de pânico assim na rua, Lu, as pessoas não estavam saindo mesmo, era bem difícil, então e a gente ainda não tinha chego aos mil mortos por dia, né? A gente estava quase chegando e tinha muita gente, né? Então aqui aconteceu, tinha muita gente em casa. E até a gente começou a perceber, lembra daquelas lives que o pessoal começou a fazer de final de semana, né? Então, trouxemos aí, tiveram um latino, tivemos o DJ Dennis, que, né, voltou. O DJ Dennis, imagina, ele produz músicas desde 1980 Sim. e alguma coisa e voltou a ter esse grande espaço. E Né? vários ícones voltaram, né, ao mercado de eventos falando de música, de apresentações culturais, através das lives, que era uma coisa que a gente não estava habituado, não era uma coisa comum. Né? Não era, e as próprias, né, essa possibilidade de bate-papo nessas lives, elas não aconteciam. De repente você começou a acontecer o quê? Você abria seu Instagram e pipocava uma live. Né? Você abria seu YouTube, pipocava uma live. Mas o que aconteceu? É lógico, a gente está falando de algo que começa em março de 2020, vamos colocar, eu acho que ali a hora que deu grande estágio foi 14, 15 de março, né? Que o pessoal acordou e falou, pô, é sério o negócio? E aí a gente está falando desse março, março, outono, junho, julho, inverno, de repente lá para outubro, novembro começam a abrir algumas coisas, mas de repente a gente se vê voltando, né, para esse momento, e a gente teve aí mais 15 dias, né, a prorrogação do estado emergencial, né, com um número de mortes muito maior por dia, né. Aqui, só te interromper, Thiago, aqui em São José do Rio Preto e Barretos, onde, né, nós temos o Instituto Federal lá, nós estamos em lockdown há uma semana e pouquinho já. Nós estamos indo para a segunda semana de lockdown. O nosso prefeito aqui em São José do Rio Preto liberou a abertura dos supermercados a partir de segunda-feira. Então, já estamos desde ontem, fez uma semana, 8 dias sem supermercado aberto, só com entregas, deliveries, enfim. O que eu ia dizer é o seguinte, é que hoje essa perspectiva já mudou toda. Nós já temos, por exemplo, eventos marcados para 2021 de forma híbrida, que são aqueles eventos que são parte presencial e parte à distância, pode ser online, pode ser por vídeo, enfim, de alguma maneira, né? O que mudou completamente a perspectiva de trabalho para essas pessoas que querem atuar no segmento de eventos. Eu não sei como é que está aí em São Paulo. Não, então, o que eu percebi, né? O que a gente acompanha? Meio que passou essa modinha de live, né? A gente já não vê mais com ficou meio cansado, né? Não, quando eu falo live não é um bate-papo que nem a gente. Aqui você tá numa sexta-feira, numa quinta-feira à tarde, pô, não tem o que fazer, vou abrir o Instagram lá, vai ter meu professor, vou bater papo, vou dar pitaco lá, e gente, é para isso mesmo, né? Coloca aí no comentário, bota os comentários, vamos, né? Interagir. Casou recentemente, ó. Pode olha só. Como é que foi o evento. Conta como é que foi o evento, né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você ter esses shows, essas coisas, e as pessoas ou com patrocínios ou com aquelas contribuições voluntárias, né? Sim. Então, isso é algo que a gente percebeu que foi cansando, né? E aí, vem, né, Alexandre? E aí, o que aconteceu também que eu percebi, Lu? Isso é reposicionamento também, tá? Se a gente entender as atividades esportivas como eventos, e elas são eventos, dada toda a quantidade de dinheiro que gera, rende, enfim, né, o pessoal, por exemplo, futebol, uma coisa que é nova. Hoje, partidas de futebol do rádio estão sendo transmitidas pela plataforma do YouTube. Então, para quem conhece aqui, até coloca no bate-papo ali no comentário o jogador Neto, né? O Neto foi um desses casos. E foi engraçadíssimo aquela narração dele. Quando jogou água? Quando ele estava narrando, que ele jogou água nele todo. Foi no Paulista do ano passado ainda, quando o Corinthians classificou. Acho que o São Paulo ganhou o jogo do Guarani. Então,
e aí jogaram água. E olha como que variou. A gente teve até um caso de racismo de um narrador muito tradicional do Rio Grande do Sul, que aí num jogo Santos e Grêmio, né, foi lá e proferiu ali palavras de cunho racista. Então, olha como é que está essa questão hoje, quando a gente vai falar de novos tipos de narração, né? E por que eu estou chamando a atenção disso? Tá, aconteceu 6 horas da tarde, no meio do primeiro tempo, certo? No segundo tempo, no segundo tempo do jogo, os jogadores do Santos já estavam sabendo. Por quê? Então. Porque era uma narração que estava acontecendo no rádio e no YouTube. Sim, e Né? aí, olha só que coisa interessante. Se a gente olhar, o Alexandre está perguntando aqui se a gente acredita que os eventos poderão acontecer. Alexandre, os eventos já irão acontecer agora, em 2021. Existem grandes revistas, revistas de grande peso na área do turismo, uma delas é a Panrotas, que Eu vou inclusive colocar aqui, pode ir falando aí, Lu, eu vou colocando foi aqui. a que gerou a nossa ideia de conversar sobre isso, falando sobre a volta dos eventos agora, a partir do segundo semestre de 2021, nesse sistema híbrido. Ou seja, algumas pessoas de forma presencial e outras de forma à distância, né? Porém, elas já estão sendo preparadas. O que eu acho interessantíssimo é que esses eventos, nós não estamos falando só de palestras, né? Nós estamos falando de eventos corporativos, onde a gente vai ter a divulgação de produtos, a divulgação de novas tecnologias, a venda de mercadoria, né? Então, os eventos, gente, eu até fiz uma cola, tá? Porque o professor sabe, mas ele não sabe tudo, não. A gente estuda Não muito, né, sabemos. Tiago? Aliás, vocês sabem muitas coisas também, por isso que a gente pede para que coloquem nos Verdade. comentários, puxem com a gente, é muito importante. É um bate-papo, é isso que é o propósito, né? Ó, a minha cola, eu pus assim, que a gente pensar em falar desses eventos, parece que a gente está falando de futurologia. E não é nada disso. A gente, como sempre, nós sempre falamos, né, Ti? Aqui a gente está falando de ciência. Cientificamente falando, você pode até não concordar, mas os dados comprovam dessa maneira, né? Então, assim, existe os eventos presenciais foram sempre uma grande ferramenta de marketing, né? E elas, sem a pandemia ou com a pandemia, as empresas precisam se comunicar. Na live da semana passada, nós falamos dessa questão do marketing e da questão da comunicação com os consumidores e de como essas empresas precisam se reposicionar para conseguir atingir o seu público, o seu mercado. Dentro do mercado de eventos, existe uma tendência muito grande, Tiago, da gente ter eventos com um caráter mais televisivo, vamos dizer dessa forma. Então, a gente vai ter recursos de televisão que nós nunca tivemos em eventos e que vão começar a se inserir. É claro, o casamento da moça lá em Barretos vai ser assim? Por enquanto, não. Mas um evento de uma grande empresa aí em São Paulo, provavelmente, para que ela possa atingir os seus clientes, atingir os seus objetivos, ela vai sim precisar ter uma grande tecnologia para fazer a divulgação deste evento, para agregar pessoas, para ter público nesse evento, porque, de fato, tá todo mundo cansado de ficar assistindo live. Tem reunião online. A gente também cansa disso, né? Muito. Então, essas reuniões, esses eventos, eles precisam ter uma cara muito mais envolvente do que o que a gente tem hoje. Não vai pôr um cenáriozinho aqui ou desfocar o cenário. Não, são tecnologias com aquelas telas verdes para poder colocar. Eu até anotei os nomes aqui, ó. Palco cenográfico, painel de LED, Chroma Key. Lembrei, o Chroma Key, esse recurso, né, que fica uma tela verde. Deixa eu pensar aqui. Cenografia, técnicas de Chroma Key, realidade expandida, realidade mista, realidade virtual, animação em 3D, projeção,
mapeada, integrada ao stream, efeitos especiais digitais, traduções simultâneas que a gente já tinha, vão ter que existir com uma tecnologia muito mais avançada, né? Então, assim, a associação do marketing, que a gente falou na semana passada, com os eventos, que é o assunto dessa semana, e a tecnologia, que está ganhando um espaço tão grande nas nossas vidas, que às vezes eu acho que eu estou meio intoxicada. Não sei você, eu acho que às vezes Não, com certeza. longe. Tá, olha só, Lu, eu vou digitar um termo aqui no comentário, tá? Pera aí. Ale, espero que eu tenha respondido. Se não respondeu, pergunta aí de novo, tá? Eu e o Thiago, nós estamos aqui colocando o que a gente tem visto. O Thiago já escreveu lá no Jornal do Panrotas, que foi o que a gente usou. Isso. E lembrando, né, o User Experience, UX, eu vou falar sobre isso um segundinho. Lembrando também, o pessoal que nos acompanha agora, ou que não conseguiu acompanhar agora e vai assistir depois no seu canal, Lu, que a gente toda semana vai fazer aquele esforço, né, de uma lâmina, né, e disponibilizar para a galera que quiser aprofundar as reflexões que nós fizemos. A gente em conjunto aqui, né, quando eu falo conjunto, Luana, eu e todos vocês que acompanham aqui, a gente faz uma síntese de uma lâmina, né, para quem quiser aí aprofundar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Lu, e isso até acompanhando os eventos da associação da LAGEV, né, da Associação Latino-Americana de Gestão das Viagens Corporativas, porque uma das vertentes que eles trabalham é o setor de MICE, né, que são Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. É o tipo de evento mais para corporativo mesmo. E aí, imagina o seguinte, né, Lu, você trabalhar esse tipo de público, trabalhar esse tipo de coisa, a maneira com que você propicia a experiência, a pessoa que está acessando o seu site, o seu evento, ela tem que ter muito mais, ela tem que ser muito mais cuidadosa, porque é o que a gente falou aquilo, puxa, mais uma live, mais um negócio, mais uma reunião. Ou então a gente até brincava aqui, né? Porque eu costumava comentar, né? Você pega as grandes empresas, as corporações multinacionais, os kickoffs de vendas deles, eu vou colocar aqui o nome, tá? Quer ver, ó, peraí. Tá? Ótimo, tá chegando umas perguntas aqui no meu WhatsApp depois, tá? Boa, pode mandar. Tá, mas só pra gente finalizar, o kickoff de vendas é aquela reunião que você tem no início do ano, tá? Para apresentar quais são as metas, as grandes metas da empresa em nível internacional para aquele ano, né? Para aquele período. Isso acontece geralmente. Eu cheguei a ver isso acontecer em navio, né? Quando trabalhei no navio. O pessoal faz em Las Vegas, outro faz em Dubai, né? Porque é para motivar mesmo, é para incentivar a galera a falar, não, vamos bater a meta porque ano que vem quero estar aqui, né? Imagina isso tendo transformado, né? Então, navio online, Las Vegas online, né? Então a percepção, ou seja, esse aspecto anímico que vai gerar nesse executivo, né? Pô, eu viajava pro kickoff de vendas, hoje eu tô aqui trancado na frente do computador, comendo minha pipoca ou parado. O que será que é mais legal? Ir pro navio ou estar aqui? Né? Então, é nesse sentido que a gente também precisa pensar um pouco com cuidado, Lu, essa questão de high-tech e high-touch. Ainda que a gente entenda que com a pandemia e as empresas economizaram muito dinheiro nessa questão eles chamam de, né, a gestão das viagens corporativas e reuniões e treinamentos entra nesse aspecto, uma vez que o cara não está indo para lazer, tá? As empresas economizaram muito. Mas e do ponto de vista anímico desse colaborador? Será que é a mesma coisa? Né? É a mesma coisa eu fazer a reunião do início do ano no navio e eu fazer dentro de casa? Né? Então, são coisas aí que vai ter que pesar perdas e ganhos. Né? Eu sempre menciono que nada na vida, até tomar água, tem perda e ganho. Você poderia tomar vinho, mas está tomando água. Podia tomar qualquer coisa, está tomando água. Não, e é a mesma coisa. Né? As corporações estão pesando essas perdas e ganhos. Olha, tudo bem, daqui para frente é só online, os nossos eventos corporativos. Beleza, e quais são as perdas? Qual é a perda? Será que todo cliente vai querer só ter reunião online? Ou, cara, no momento que abaixar a pandemia, vai querer te olhar nos olhos, para te pedir coisas, para te sugerir, para co-criar o produto que a gente falou na semana passada?
tudo isso precisa ser pensado, né? Certamente. É isso aí. É verdade. Olha, Mas tem pergunta aí, vamos ver perguntas. deixa eu só responder aqui pro Alexandre, que ele está aqui. Ele tá Claro. falando assim, ó, que estar marcado para o segundo semestre é uma coisa, mas acontecer é outra, e para o segundo semestre pode até ser. Existe, e claro, né, a gente está falando dentro de uma perspectiva científica. O nosso país, infelizmente, a gente está com, vamos chamar de delay, para não dar um nome, né, de repente ofensivo, que alguém possa se ofender, mas a gente está com problema no número de vacinados. A gente poderia estar muito mais adiantado e não estamos, tá? Então, a situação é a seguinte: em outros países, os eventos já estão acontecendo. A nossa amiga Lili, Thiago, que é a Eliane, ela é do Incruise, a Eliane Que é já da Espanha, mora né? na Espanha, né? E a Eliane já está fazendo eventos do Incruise, inclusive a gente tem trocado umas figurinhas aí, enfim. Então, os eventos já estão acontecendo em outros países, com um número reduzido de pessoas, mantendo o distanciamento, o uso de máscara. Depois eu posso até pegar vou falar com ela, vou pegar as fotos dos eventos que ela tem feito e vou postar aqui no meu stories e depois vocês acompanham. Posta no isso. Então, assim, fora do Brasil, esses eventos já estão acontecendo, tá? São eventos corporativos. Os eventos sociais, aniversários, casamentos e por aí vai, esses eventos, eles também estão acontecendo, mas existe uma tendência muito grande, e isso não é por conta da pandemia, tá? É uma tendência que já vinha, que é a diminuição do número de convidados. E não é por uma questão de ser pão duro, não, né? Mas é uma questão de valorizar o que é que está sendo celebrado. Tá? E isso é muito legal. Quer dizer, você vai fazer um casamento, você está celebrando o quê? É claro que você quer reunir os seus amigos, é claro que você quer fazer uma festa, né? Porém, né, neste momento, ou até mesmo antes da pandemia, é uma festa para 300 pessoas ou é uma festa para quem, de fato, faz sentido na sua vida, né? Então, na verdade, é importante essa perspectiva de que a gente está falando dos eventos não só aqui no Brasil. Bom, a primeira pergunta... Oi, desculpa, pode falar, Thiago. Não, eu ia falar uma tendência, isso antes de pandemia, você já tinha muito casamento acontecendo em Punta Cana, pessoal casando em Portugal, aí só vai os mais íntimos, só vão os mais íntimos mesmo. Imagina, o quanto que você vai... Eu não estou aqui sendo contra casamentos grandes, pelo amor de Deus, né? Cada um tem aí a sua perspectiva, o seu objetivo e o que gosta. Nesse momento eu sou contra, tá? Não, nesse momento não dá. Mas, enfim, o que a pessoa valoriza. De repente, então ficou muito comum você ter resorts especializados nisso. O cara vai lá, poxa, ó, a gente vai ter o casamento, tá? É restrito para poucas pessoas. Você teve o privilégio de ser convidado, convidada, vai acontecer em Punta Cana. Aí é a sua opção, se você quer ir ou não. Mas, enfim, o próprio casal está economizando, né? E está permitindo aí uma experiência ainda mais... Sim. Outra coisa que eu vi, Thiago, são os resorts abrindo espaços que antes não eram usados para eventos formais, né, como reuniões, palestras, cursos, usando determinados espaços. Por exemplo, a área da churrasqueira para fazer um curso, né? Então, ele monta aquele espaço para uma palestra, para um curso, num espaço aberto que era exclusivo para lazer. Nunca se pensou em fazer um curso, a não ser que fosse de, sei lá, de churrasco naquele ambiente, né? Então a gente percebe isso, ou ao lado da piscina, enfim. Bom, o que a gente tem de pergunta? Então a primeira pergunta aqui, Thiago, diz o seguinte: como... Opa, peraí que eu dei um... Aqui, tá aqui. Como está o mercado de eventos em 2021? E se poderemos realizar eventos este ano? Eu acho que a gente acabou já respondendo, mas a gente pode dar uma reforçada, né? Exato, né? O que a gente viu? Já em lugares onde você tem a pandemia um pouco mais controlada, já começam a ter eventos com um número bem menor de pessoas, né? As pessoas começam a perceber isso. Identificamos também que muitas empresas perceberam ganhos em realizar esses eventos apenas virtualmente, mas que não esqueçamos aí do high touch,
né? Que é aquela necessidade realmente, o próprio Alexandre comentou isso um pouquinho atrás, de a pessoa olhar no olho, né? Conversar, ver como é que tá, ter essa necessidade de contato, né? Mas agora a gente poder dizer uma data, Lu, falar assim, olha, a partir do dia 25 de maio de 2021 vai liberar para evento presencial, não temos como, não há como a gente afirmar isso, ou refutar, de repente, né, não há como fazer isso, né? O que há é a gente conseguir identificar essas macro tendências, isso com certeza, né? É isso mesmo. Ó, outra coisa, se existe alguma perspectiva de novos postos de trabalho nesse segmento do turismo. Eu, particularmente, Thiago, eu vejo uma perspectiva muito grande de trabalho. Não só na área de eventos, mas na área de viagens e de turismo no geral. Porque existe uma demanda muito reprimida, né? E que ainda está... A gente ainda está se segurando para não viajar por conta da pandemia, mas quando houver a possibilidade da gente viajar, eu tenho certeza que a gente vai viajar, tenho certeza que a gente vai fazer festa, tenho certeza que a gente vai querer se rever, né? Então, assim, tem perspectiva de novos postos de trabalho? Na minha opinião, sim. E aí, para quem? Para quem tiver interessado em agregar tecnologia e essa qualidade do serviço mais individualizado, mais afetivo, que a gente conversou na semana passada, né? Então, eu acho que esse profissional, ele é um profissional que vai estar equilibrando o high-tech com o high-touch, né? Que a gente fala, quer dizer, vai equilibrar o excesso da tecnologia com o nosso excesso brasileiro de humanização, de querer estar junto, abraçar. É esse equilíbrio que esse profissional vai precisar ter, né? O que você acha? Não, com certeza. E é isso que é bem interessante, né? Essa que é a mágica da vida, né? Quando nós nos formamos, vamos falar 97, 2000, tá? E que aí, sim, a gente teve o privilégio do Trigo trazer um cara chamado, né, trazer um livro de um cara chamado John Naisbitt, que ele falava desse high-tech, high-touch. Mas nem se imaginava que um dia poderia existir um WhatsApp da vida, que o e-mail se popularizasse, redes sociais, isso não tinha essa perspectiva, né? Mas o interessante, então, imagina só, que aquele profissional formado naquela época, tá? Como é que a gente ia falar de user experience, né? Que é a experiência do cara a hora que vai entrar no seu site, né? Para que o seu site ou o seu evento virtual conseguisse manter a atenção desse cara mais tempo, né? Não se imaginava isso. Hoje, né, como a gente está percebendo aqui, no mundo em que vai ter 450 eventos online acontecendo ao mesmo tempo, cursos, ações, etc. e tal, este profissional, aí eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando do profissional de turismo e do profissional de eventos, ele vai precisar considerar, vai precisar buscar desenvolver essa competência, né, ligada ao quê? A compreender de que maneira que você pode propiciar experiências melhores aos seus clientes nessa plataforma virtual, né? Seja qual ela for, numa rede social, num site, num evento organizado, ou seja, vai se esperar esse tipo de competência desse profissional com certeza. Claro. Ó, também, quais seriam as tendências de eventos para o futuro diante dessa pandemia? Aí, então, na verdade, nós estamos falando que enquanto houver pandemia, que tipo de evento a gente vai ter? Porque eu acho que depois que isso tudo passar, que estivermos vacinados, que tivermos, se Deus quiser, uma vacina efetivamente que nos imunize a todos, né? A gente vai voltar a fazer evento melhores até do que a gente fazia, né? Mas uma tendência para eventos agora, eu aposto nos eventos híbridos. Não, e esses híbridos, galera, e Lu, de uma perspectiva mais avançada. Vamos imaginar quando os shows retornarem, né? Então imagina assim, tá? Você como profissional de eventos vai ter um grande show. Vamos imaginar, fala uma banda que você gosta aí, Lu, pra gente. Fala um grupo que você... Eu gosto do YouTube. Legal, YouTube. Lembra do Sandro? O Sandro estudou com você, não estudou? Sim. O Sandro, a gente foi no show
chamava Lemon. 98 fomos num show. Olha que o Gabriel Pensador abrindo o show para o YouTube. A turnê Pop Mart, tá? Então vamos imaginar um show do YouTube, tá? Um show X do YouTube, que você tem, por exemplo, 50 mil pessoas, 70 mil pessoas no show. Você agora tem uma perspectiva, este show sendo híbrido, tá? Esse conjunto de pessoas, ou menor no início, no retorno dessa pandemia, mas olha que coisa incrível. Você vai poder, de repente, vender espaços online, eu fico imaginando aqui, ó. Então, tudo bem, você quer assistir o show lá, uma câmera do lado do Bonovox, vai custar X. Uma câmera do outro lado. É uma possibilidade. Se você quiser acessar o show depois, vai pagar um outro valor. Né? Então, eu vejo esse híbrido... Assim, o alcance desses eventos, ele ganhou proporções que nós não tínhamos ideia de que poderia... de até onde esses eventos poderiam chegar. Eu lembro quando nós estudávamos, século passado, né? Não tinha a gente fazia eventos sem celular. Eu passava fax para confirmar a presença das pessoas. Hoje não existe mais fax. Né? Não, imagine fazer um evento sem celular. Sem não, pois é. Não, imagina você chegar... Não, aí eu fui em 2001, imagina, acho que foi o último show, eu costumo brincar com a galera, que talvez esse tenha sido o último show de preço único, tá? Foi o Rock in Rio 2001, show do Guns N' Roses num domingo, tá? E imagina só 210 mil pessoas estavam no Rock in Rio, todo mundo pagou, você vê como é que é memorável, né? Pagou R$30 para entrar e foi exprimido de Patufu, passando por Carlinhos Brown, todo mundo atirando lata nele, chegando a Guns N' Roses 4 da manhã. Imagina. E não tem celular para gravar. Peraí que eu vou gravar aqui. Não tem. É a experiência naquele momento. E ainda assim, a gente já viu, por exemplo, tá? Acompanhou por exemplo, Beyoncé. Né? Tá rolando o show dela e ela percebeu que uma fileira que estava na frente do show, todo mundo fazendo selfie, gravando, não sei o que, ela para o show e fala, gente, desculpa falar, mas eu sou a Beyoncé, eu tô aqui na tua frente. Por que você não aproveita o show ao invés de ficar tirando selfie do show? Aproveita, eu tô aqui para isso, tô aqui para cantar para vocês. Então para com esse negócio de celular aí na minha frente, né? Então, são coisas incríveis que vão acontecendo, né, Lu? A gente vê que... Sim, sim. E que assim, é interessante a gente perceber, de novo, né, Tiago, essa volta das sensações, da humanização. Eu penso que uma das tendências aí para esses eventos híbridos é aquela questão do storytelling, que eles chamam, que é criar um envolvimento, uma forma de você fazer com que a pessoa acompanhe no sentido de que ela quer saber o que vai acontecer no próximo, como se fosse uma novela mesmo, né? Em que você fica pensando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, é nesse sentido que os eventos precisam trabalhar, né? Ninguém aguenta mais palestra. Desculpa, a palestra não funciona se não for um cara muito bom para dar palestra, senão não funciona mais, né? A gente está cansado. O professor dá palestra todo dia, toda aula. Não, ninguém está aguentando. O aluno não está aguentando mais isso. Lu, eu vou digitar aqui o porquê que eu vou digitar, tá? Porque você me deu uma ideia muito boa, tá? Tá aqui, ó. A gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue. Quem sabe já na próxima semana, sim, tá? Mas eu vou fazer um post depois no meu history de um livro que eu tenho aqui. Lu, eu não consigo conceber mais um profissional, isso a gente acompanhando aqui do lado, tá? Grandes corporações, tá? Grandes corporações, a IBM, por exemplo, e várias outras, eles trabalham fortemente, principalmente com a equipe de vendas, essa questão da storytelling, tá? De você gerar que tem um personagem que está diante de um desafio e precisa resolver um dilema
e esse dilema geralmente é um problema seu como colaborador, como cliente, e de que maneira que a gente pode operacionalizar isso. Tá? Já não se concebe mais, principalmente no mundo corporativo, profissionais que não dominem o mínimo de storytelling, saber contar uma boa história. O TED Talks veio para isso, tanto que a palestra demora 9 minutos, tá? Mas eu acho que vale a pena sim a gente explorar um pouco mais isso, Lu, porque eu não tenho comigo certeza, eu falo pelo OIA que a gente conhece currículos de faculdades e de universidades várias, né? Discutimos, Claro. inclusive, a Paty Cris na semana retrasada no Gaia Connection, com o Trigo, com o Guilherme Lohmann, com vários outros professores, abordou isso. Toda Serão, terça, vamos fazer boa propaganda aqui, dá licença. Toda terça às 9, terça-feira, terça às às 9 21. da noite, é 9, né? Me 9, ajuda. das 9 às 9 10. da noite, não tô tão errada, tá vendo? Ah, Trigo, de São Paulo, Guilherme Lohmann vindo direto Loma, da Austrália e sempre com um convidado ou convidada, né? sim, isso mesmo. E assim, falávamos sobre isso, né? Fala porque daí você entra no YouTube, igual vocês aqui, gente, por favor, digitem aí no comentário, coloquem aí o seu comentário, sua pergunta, né? Mas enfim, para a gente sintetizar aí para a próxima. Storytelling vai ser algo cada vez mais solicitado a profissionais de turismo e eventos, tá? Então, Muito algo bem. que vai ser solicitado. E vamos falar sobre isso em alguma dessas semanas aí. Ok. Aqui. Quantas são as pessoas que vocês acham que os eventos comportam agora em 2021? Desculpa, depende do evento, depende Não do sabemos. lugar, depende de um monte de coisa, tá, gente? Então vamos lá, ó. Casamento, tô supondo que pelo menos 2, né? Não dá para eu casar comigo mesmo. Aqui, didaticamente, vamos lá. Vocês provavelmente, se não são nossos alunos, já foram alunos em algum lugar, têm a noção de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, quantos alunos cabem? 40, tá? No geral. Tudo bem. Então, você diminui isso daí para 30%. É essa a capacidade de uma sala de aula, tá? Então, os eventos que antes eram com 40 pessoas passam a ter uma capacidade só de 30. Vamos pensar então num outro ambiente. Eu tô lá no auditório da minha faculdade, onde eu fiz faculdade, onde eu faço faculdade. A conta é a mesma. Pega lá todos os espaços daquele auditório. Quantas pessoas cabiam sentadas? Tira o número de pessoas que tem ali. 30% é o máximo que pode ficar lá, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar. Se o ambiente é aberto ou fechado. Sendo um ambiente aberto, tá? Você tem a capacidade de, mantendo o distanciamento, ter um pouco mais de pessoas. Porém, né? Mesmo assim, é saudável que a gente pense em não aglomerar muita gente. Vamos pensar que a gente está fazendo um coffee break, né? Vamos supor, teve lá a palestra no ambiente aberto, você deixou as pessoas que podiam, e aí fez um coffee break. Tem uma mesa onde está tudo ali, tá certo isso? Não vai dar certo, as pessoas vão todas se aglomerar ali, querer pegar o bolo, o café, tudo de uma vez, dá problema. Então, assim, a organização e a estrutura desses eventos, ela tem, ao contrário, Bruno, ela tem que ser, não a mesma, mas ela tem que ser melhor, tá? A gente tem que pensar que não pode ter fila no credenciamento, não pode ter aglomeração no coffee break. Então, você tem que distribuir melhor as mesas, onde você coloca mais mesas com café, mais mesa com as comidas, para que as pessoas não fiquem paradas num único lugar, né? Então, tudo isso depende. Então, não tem como dar uma receita de bolo pronta. O ideal é seguir as normas da onde você estiver fazendo o evento e do momento presente, que é o que a gente falou logo no comecinho, né, Thiago? O ano passado, a realidade era completamente diferente do que a gente tem hoje. Pois é. Não, e a sensação da necessidade de ficar em casa me parece que era muito maior também, né? Sim. Então, é bem exato ali, né? Ó, os produtos Maurício falando, individualizados, né? que os Então, alimentos têm que estar individualizados. É isso mesmo, Maurício. E pois é, outra coisa... vai reposicionar e vai ser por um bom tempo isso, Lu, vai reposicionar. Sim. É.
E você pensar, por exemplo, supondo que seja um almoço de negócios, né? De que maneira você coloca, distribui os convidados na mesa, né? De que maneira o serviço é feito. Num casamento, por exemplo, o serviço de buffet americano, que é o que a gente costuma chamar de self-service, não pode existir, né? Aquele negócio de você ter um copo, você deixa na mesa, vai dançar e volta, não pode mais. Você não sabe, né, naquele ambiente o que aconteceu. Então, assim, ainda precisamos de ter muito mais cuidado dentro dessa segurança sanitária, que hoje é necessária, né? E que pode ser que daqui a um ano, Thiago, a gente senta aqui de novo e fala assim, gente, vocês lembram que nós falamos assim, assim? Então, ó, passou, graças a Deus, né? Pois é. Tem uma outra coisa, Lu, que o pessoal já falava isso antes de pandemia, tá? Vamos lá em 2019, que diz respeito à Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Nossa, Então, é algo que, assim, eu não sei se todos aqui acompanham isso, mas a gente vai precisar de profissionais com competência nisso. Por quê? Vamos imaginar, você cadastrou no evento X, tá? Isso pode ser utilizado como mala direta, sem a sua autorização, né? Por exemplo, uma foto numa balada ou num evento que você foi. Aí, de repente, reproduzem essa foto. É permitido? Não é? Como é que funciona? Né? Se você tem um cidadão ali de todo o evento que é pertencente ao mercado comum europeu, a legislação precisa atender, precisa atender as prerrogativas do mercado comum europeu. Então, como é que é isso, né? Então, eu vejo que a área de eventos aí, ela vai, organizadores de eventos, empresas especializadas, vai precisar contar, sim, com apoio jurídico para entender efetivamente o que é a LGPD, né? Não seria nem o que pode fazer, mas o que não pode fazer, né? sim. Então, é algo que vai Vai precisar aí precisar. de uma. Deixa eu ver aqui. Como garantir a audiência de um evento online? Essa é boa, hein? Vai, Thiago. De novo, nós juntos aqui, tá? Precisamos pensar nisso. User experience, né? User experience. Cara, eu vi, gente, e nós vamos chegar lá, né, Lu? Com calma a gente chega lá. Mas o que o Gaia Connection, eu falo Gaia Connection porque eu tô acompanhando desde dos primeiros, né? E veja, é um evento geralmente para estudantes da pós-graduação e para professores que virou uma E a confraternização gente ali. ainda assiste porque tá lá os nossos professores, pessoas que a É, gente gosta e tem um carinho tá. gigante, né? Mas veja, o que eu percebi que foi melhorando, né, Lu? Do primeiro até o atual. Eles começaram, gente, por exemplo, ofertar certificados para quem participava, tá? Então, por exemplo, isso no nosso caso do bate-papo de quinta é possível? Sim, é possível. A gente vai aprimorando ao longo do tempo. Por quê, Lu? Por exemplo, a gente poderia, aí eu já vou provocar todo mundo que está aqui com a gente, né? É, em, cria um projeto de extensão universitária voluntário. E aí, se você participa do nosso bate-papo aqui, de repente, no dia X, você recebe certificado. É uma possibilidade, né? Dá um trabalho Sim. absurdo, mas é. Outro, você de repente tem alguma atração, convidados, a pessoa entra para conversar por exemplo, a gente chama o Maurício, entra aqui, sai eu, entra ele. Então, Sim. vai ser preciso, preciso a gente pensar nisso, né? De que maneira que a gente consegue segurar aí realmente a audiência. User experience. Thiago, tá? Foi um desafio que eu coloquei para mim em 2020, eu não consegui ainda. 2021 eu preciso pensar, tá? Lu, o cenário não chroma key, mas um cenário real que a galera pega, entra e fala, pô, que legal aquilo que o Thiago colocou ali, né? Então, tudo isso vai contar. Quanto mais agradável né, a comunicação, nesse caso nossa, com a tela, e quanto mais você permite que o público fale, que o público se posicione, sem dúvida nenhuma isso retém a audiência. Né? Eu vou pôr um filtro aqui, aí vai reter a audiência. Quer ver, ó? Olha Aí, só ó. que coisa mais linda. Gente,
Eu não sei, tem gente que faz palhaçada para reter a audiência. A gente fala, né, Tiago? Deixa eu ver se eu acho um outro filtro aqui, ó. Tem uma bonitona aqui. Vamos ver, quem sabe, né? Tá aí ainda, Lu? Voltou? Voltou? Agora, agora tem uma coisa também, né, Lu? O que é importante para quando vai vir a falar reter audiência? É entender qual é o tipo de público. Porque às vezes a galera que quer vir bater papo com a gente aqui, tá? Ainda que eles entendam, puxa, olha que momento legal, numa sexta-feira eu tô aqui com meu café com leite, tô batendo um papo, mas ao mesmo tempo, né, eu tô adquirindo alguma coisa, eu tô sendo estimulado ou estimulada a pensar em algo uma recolocação profissional, um livro que eu quero ler, alguma coisa assim, né? Então, é um tipo de público diferente daquele que está buscando só entretenimento, né? Então, então é nesse sentido, pô, de repente a gente abandona um pouco essa linha de discussão um pouco mais ampliada e vai pro entretenimento puro. Aí essa galera que seguia, tá? Deixa de seguir. E é um pouco do que o próprio Instagram diz, né? Dessa própria. E o próprio YouTube vai falar, né? Não se preocupe com o algoritmo, se preocupe com seus seguidores. Que é, poxa, eu, Luana, venho numa sequência do meu Instagram falando sobre eventos de hotelaria, eventos de hotelaria. Ou seja, outras pessoas começam a entrar ali, gostar do seu conteúdo, eventos de hotelaria. De repente, do nada, você começa a postar sobre pets. Beleza, mas eu tô entrando. Tá? Essa a preocupação que a gente tem que ter. Sim. E, aliás, isso eu escutei já tem uns 3 anos, de 2018, 2019. Quem falava isso foi uma das primeiras fundadoras de blogs de moda no Brasil. A mais famosa, que é a Alice Ferraz, que tem o blog F-Hits. Ela falava, a gente não tá. Aí, no caso deles, quando a gente vai falar de blog corporativo, Instagram, etc., não estão preocupados em quantas pessoas estão assistindo, estão preocupados em quanto que isso converte. Né? Sim. Então, enquanto que isso converte em venda, quanto que isso converte em engajamento, quanto isso. Ou Tiago, no nosso caso. Eu e você, há um ano a gente conversa e esse papo vem rolando aí há algum tempo, tá tudo lá no IGTV, no Instagram, no YouTube também. Esse papo, gente, é papo de 2 colegas, né? E a gente quer trazer o que tem de muito legal para dar informação. Nós não estamos aqui interessados em ganhar dinheiro, até porque isso não dá dinheiro para não, né? A gente pesquisa antes de estar aqui, quer dizer, a gente está falando de um negócio, não é porque eu acho e pronto, acabou. Não, a gente tem estudado sobre isso e a gente busca informações científicas, informações comprovadas, né? Livros, a gente dá dica de autores, Tiago tem trabalhado muito nesse sentido. Então, isso é bacana, porque assim, se é um negócio que você gosta, perfeito, vem com a gente. Se você não gosta, perfeito também. Né? Pois Nós estamos aqui. De repente, Exato. semana que vem a gente vai falar de algum assunto que não é a tua praia. Então, tudo bem, né? Eu vou para outra coisa. Ou, essa semana não deu. Semana que vem eu vejo, ou eu vejo depois. Não tem problema, não. Né? Nós estamos tranquilos. Exato. E eu acho que é bem isso, Lu. Agora, sabe o que eu acho? E aí a gente vai trazendo reflexões mais aprofundadas. Por que isso é importante? Né? A gente, em 2020, discutiu desenvolvimento comportamental. Né? Foi um tema muito bacana, o pessoal gostava bastante. As pessoas começam a ter assim, entrar numa faculdade como sonho de vida. Né? Não importa o curso superior. Aí fica bravo com o professor. Mas ele não está bravo com o professor. É porque ele não estava indo buscar aquilo. Né? Ele queria outra coisa totalmente distinta do que um curso de turismo. Pô, mas aí entrou em turismo, vai ser discutido, analisado, coisas relacionadas ao turismo. Não gostou. Tá? Mas isso não... Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar o quê? E aqui a gente tem essa preocupação, né? Identificar a persona. Poxa, você gosta de discutir temas legais na área de bacanas, na área de turismo, eventos, hotelaria e vários outros? Puxa, esse é um canal que você vai ter professores aqui, de campos diferentes. Então você tem alguém de Barretos, alguém de São Paulo, que tem contato com o campo, que está no campus Cubatão, e aí a gente reflete um pouquinho sobre um tema X, principalmente turismo, hotelaria, eventos, enfim, esse eixo tal.
Então, se é a sua praia, vem aqui. Convida um amigo, uma amiga, mas entenda que há uma linha o nosso programa, né? Então, esse nosso bate-papo, né? É isso mesmo. E a gente faz isso com muito carinho, tá? E a gente às vezes fica tirando sarro no outro. Vocês não ligam não, porque amigo é desse jeito. Ó, eu gostei desse papo. Nós temos que fazer, Thiago, o nosso resumo da ópera. Isso, que é uma lâmina. Isso. Isso. A gente posta para vocês, então, o que é que a gente... Aí, ó, o Maurício falando que adora. A gente posta o que é que a gente falou essa semana. E na terça-feira, a gente já diz para vocês, tanto no meu Instagram como no Instagram do Thiago, sobre o que é que nós vamos falar, né? Gostei das ideias que foram surgindo. Eu e o Thiago, a gente discute aí. Mas se você tiver alguma sugestão sobre algum assunto que você acha importante a gente falar agora, né? Então, por favor, viu, Gui, Maurício, quem tiver aí, já passa pra gente sobre o que você quer que a gente fale. A gente é bem aberto nesse sentido e a gente decide sempre até no domingo o que a gente vai falar na outra semana. E hoje, excepcionalmente, a gente conversou na sexta, mas no geral a gente conversa na quinta. É na quinta, às 18 horas. Né? Isso, eu não sei não se na próxima quinta, Lu, vai precisar ser na sexta de novo. Não sei como é que você tá, porque de novo tá tendo reunião de núcleo docente estruturante. Né? Não, porque... Vai ser na sexta, gente. Mas vira, de repente a gente coloca um L no bate-papo no quintal, né? Sim, vamos tentar mudar. Vou conversar com a equipe de marketing. Exato. Mas é bem isso, viu, Maurício? Às vezes, uma coisa eu percebi ao longo desse tempo, tá? Para nós importa o desenvolvimento. Não importa onde você vai buscar esse desenvolvimento, né? Então, quando você vem para uma live como essa, um bate-papo como a gente está tendo aqui, de repente pode ser que você identifique um insight ali para você poder utilizar. E esse é o propósito na sua vida. Fui testar, Thiago, não deu certo. Tudo bem, mas testa. Testou. Não deu certo, vou para outro. Mas esse é o propósito aqui, né? E se a gente puder ajudar, a gente está aqui. E, ó, encerrando já o nosso papo de hoje, por favor, se cuidem. A gente anuncia aqui qual é o papo da próxima semana. Fiquem atentos e não percam. A gente volta semana que vem. Falou, tá, Chico? É isso mesmo, né, Lu? Obrigada. Gente, um beijão. Um beijo. A gente se vê. Vamos. E vai ficar gravadinho no seu canal lá, né? Fica no... Vai sim. Legal, o Bruno ali, comércio internacional, pode ser, né? Turismo internacional, como é o caso da área. Mas vamos estruturar aí sim. Valeu, tá bom? gente. Beijos. Beijão. Tchau, tchau.